dia, pessoal do nono ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, tá certo? Gostaria de dizer que estou com muita saudade de vocês, né? A gente não estava se vendo nem assim na nossa aula virtual, né? Mas hoje a gente vai se ver aqui e vamos começar a nossa aula com a correção da atividade da aula anterior, ou seja, do dia 29 de abril. Então acompanhe com bastante atenção. A primeira questão dizia assim: em quantas regiões o átomo se divide? Qual o nome de cada região? O átomo se divide em duas regiões, o nome dela é eletrosfera e núcleo, tá certo? 2. Indique a carga elétrica das partes constituintes do átomo. Letra A, prótons, carga positiva. Letra B, elétrons, carga negativa. Letra C, nêutrons, carga nula. Terceira, nula ou zero, tá bom? Terceira, quantas e quais são as camadas eletrônicas? Elas são 7, K, L, M, N, O, P e Q, tá certo? Quarta, complete com as quantidades de elétrons de cada camada, tá certo? Então, a gente vai colocar a quantidade de cada camada. Na camada K, o máximo é 2, na L, 8, na M, 18, na N, 32, na O, 32, na P, 18 e na Q, 8, tá certo? Quinta questão, o que é camada de valência? Camada de valência é a última camada de um átomo quando a gente faz a distribuição eletrônica. Então, é a última camada que vai ter essa distribuição eletrônica. Sobre distribuição eletrônica, a gente vai falar um pouco mais posteriormente. Então, terminamos a nossa correção e hoje, pessoal, nós vamos falar sobre elemento químico. Então, o que é elemento químico é definido como conjunto de átomos com o mesmo número de prótons, tá certo? Então, o número de prótons, pessoal, a gente viu que o átomo é dividido em duas regiões. O núcleo, no núcleo ele vai ser pequeno e aí no núcleo nós vamos ter quem? Os prótons e os nêutrons. E a eletrosfera, que é aquela região maior, onde na eletrosfera a gente tem os elétrons, tá certo? Então, o número de prótons, que é conhecido também, representado pela letra Z por alguns livros, e é a mesma coisa que número atômico, é o que define o átomo, é o que identifica o átomo. Por exemplo, nós temos o RG, que é a nossa identidade. Cada pessoa tem um RG próprio. O meu é diferente do de vocês, que é diferente da minha mãe, do meu pai. Cada um tem o seu e serve para nos identificar. A mesma coisa acontece com os átomos. Cada átomo vai ter o seu próprio número de prótons que vai identificar aquele átomo. Por exemplo, um átomo que tem 26 prótons é um átomo de ferro. Então, em qualquer lugar onde tiver um átomo com 26 prótons, é um átomo de ferro. Se tiver 27, já é outro. Se tiver 24, 25, já é outro tipo de átomo, tá certo? Átomos de alumínio, todos eles vão ter sempre 13. Então, a gente diz que o elemento químico alumínio é um conjunto de átomos onde todos eles vão ter o número atômico 13. E como é que a gente representa o elemento químico? Ele é representado assim, ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês o exemplo justamente do alumínio. Eu vou colocar do cálcio, que eu não lembro a massa do alumínio, não. O cálcio, a simbologia dele é assim, ó. Certo? Aqui, ó, o Ca são as duas iniciais da letra do nome cálcio. Então, sempre vai ter uma letra maiúscula. Os elementos químicos, eles são representados sempre por uma letra maiúscula. Mas se eu tiver mais de um nome com a mesma letra, aí eu coloco a inicial em um deles para diferenciar. Então, essa segunda letra que eu coloco é sempre minúscula, tá certo? Então, ele pode vir uma letra maiúscula e uma minúscula. Aqui na parte de cima, ou na direita ou na esquerda, eu vou ter a massa do átomo. E aqui na parte de baixo, ou à esquerda ou à direita, eu vou ter o número de prótons. Então, esse átomo aqui é o átomo de cálcio, o Ca é o símbolo dele, a massa dele é 40 e o número de prótons dele é 20, tá certo? O nome dos átomos tem a ver com algumas coisas, por exemplo, o hélio, ele recebe esse nome relacionado ao Sol, já que ele foi descoberto relacionando os estudos com a luz solar.
O polônio, por exemplo, é um átomo que recebe esse nome porque era o lugar de origem da pesquisadora que o descobriu, que é a Marie Curie, juntamente com seu marido Pierre Curie. Então, a maioria dos átomos, o nome deles é escrito em latim. Por isso que alguns símbolos nada tem a ver com nossa língua. Por exemplo, o símbolo do ouro é AU. Na nossa língua, o símbolo deveria ser O, mas o símbolo é AU porque vem do latim aurum. E o símbolo ele não muda, independente do lugar onde a pessoa esteja, tá certo? Agora nós vamos falar sobre os isótopos. O que são isótopos? São átomos que têm o mesmo número de prótons, mas têm massa diferente. Como exemplo, a gente tem o hidrogênio, que nós temos 3 isótopos do hidrogênio. Aqui, aí tem com massa 1, com massa 2 e com massa 3. Esse primeiro eu chamo de hidrogênio, esse aqui eu chamo de deutério e esse eu chamo de trítio. Só o hidrogênio que tem os seus isótopos com nomes, os demais não têm nomes específicos. Então, isótopos ou isotopia são átomos que vão... Aí vocês podem ver, ó, que o número de prótons é o mesmo, tá certo? Então, isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons, mas têm massas diferentes, tá certo? Os átomos, quando eles estão no estado fundamental, eles têm o número de prótons igual ao número de elétrons, mas nem sempre eles ficam sempre assim. Muitas vezes os átomos vão sofrer ligações químicas e aí eles vão perder ou ganhar elétrons. E aí quando o átomo perde ou ganha elétrons, ele fica com o número de prótons diferente do número de elétrons. E aí ele deixa de ser chamado de átomo e passa a ser chamado de íon, tá certo? Nós temos 2 casos, nós temos o cátion e nós temos o ânion, tá certo? O cátion é quando ele perde elétrons. Como ele está perdendo uma coisa negativa, então se ele perde elétron, o número de prótons fica maior do que o número de elétrons. Então ele fica positivo, tá certo? Quando ele ganha elétrons, ele vai ficar com a carga de elétrons maior do que a de prótons. Então ele vai ficar negativo. E aí nós vamos chamar ele de ânion, tá certo? Um exemplo, por exemplo, o alumínio, e ele tem que ser indicado assim, ó. Isso aqui significa o quê? Que o alumínio, ele perdeu 3 prótons. Como é que eu sei que perdeu? Porque tá positivo e os cátions perdem. Agora, se eu coloco isso aqui, ó, cloro menos 1, significa que o cloro ganhou um elétron, tá certo? Então, quando ele ganhou, ele passa a ser chamado de ânion, tá certo? Então, cátion é o que perde elétrons e fica positivo, ânion é o que ganha elétrons e fica negativo, tá certo? Então, pessoal, por hoje era só. Vou postar a atividade, vocês devem copiar as perguntas, resolver, mandar a foto no meu PV no máximo até na próxima quarta-feira. Só lembrando que as atividades são a frequência de vocês e também elas somam pontos para ajudar na nota da avaliação. Qualquer dúvida é só me chamar, eu estou disponível de 7 até às 5 para tirar qualquer dúvida, é só chamar no meu PV, tá bom? Tchau, um abraço para todos vocês.